Convite à reflexão número 149. Amor, reflexo de Deus. Olá a todos, aqui é Patrícia Lopes Pellegrini. Estou muito feliz por estarmos juntos novamente refletindo sobre esse texto tão especial do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus em agradecimento por seu Evangelho de luz e que possamos estar sempre receptivos aos seus ensinamentos, hoje e sempre. Este livro, Pensamento e Vida, é para mim uma cartilha do mundo espiritual, uma cartilha que Emmanuel trouxe para todos nós, para que pudéssemos relembrar neste momento da nossa reencarnação, da nossa experiência, tudo o que é de fundamental importância para o nosso caminhar espiritual. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 30, o último capítulo deste livro. Amor. O amor de Deus está presente em toda a criação e é o maior mandamento da lei de Deus. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Falar de amor é maravilhoso. Agradeço demais esta oportunidade. Como o amor de Deus está presente em tudo e em todos. Vou levar este amor para os nossos dias atuais. Se você não está pleno, em plenitude, aqui me refiro a um estado de gratidão, de estar encarnado, vivo, porque a vida já é uma grande dádiva de Deus. Talvez nós possamos, através de uma metáfora, entender melhor a palavra plenitude. Se eu chegasse para você agora, que está me ouvindo, e dissesse: se eu te der 100 milhões agora pelo seu olho direito, você me daria? Não, pera. 1 bilhão pelos 2 olhos. Me daria? Pois se você aceitasse minha proposta, você deixaria de ver muitas coisas que o amor de Deus te oferece. Aquele rostinho dos seus amores, do seu filho, da sua filha. Vocês se dão conta sobre isso? Que quando acordam e podem enxergar o sol, que podem enxergar seus filhos, que podem enxergar a luz do dia, tudo isso é o amor de Deus e na maioria das vezes não nos damos conta, não paramos para agradecer. O acordar, o despertar para a vida diariamente já é uma das maiores manifestações do amor entregue por Deus. E eu te pergunto, o que mais você não anda contabilizando em sua vida que o faz pensar que Deus se afastou, mas que na verdade Ele está sempre presente? Talvez a letra, que é uma poesia daquela música Pegadas na Areia, fale um pouco para a gente sobre o sentimento que muitos têm de que Deus os abandonou. Quem nunca passou por um dia que tenha pensado assim: olha, eu acho que Deus não visualizou o meu WhatsApp. É gente demais, né? Até vi que ficou azulzinho, sabe quando a pessoa visualiza a mensagem e não responde e você se sente ignorado? Então, aquela sensação de cancelamento psicológico que ficamos esperando Deus digitar, Deus está digitando, mas Deus já te respondeu antes de você digitar. Essa é a questão. O problema não é a resposta do alto, mas sim a nossa incapacidade de ler a resposta que já foi dada. A vida por si já é um grande milagre.
E diariamente, respostas nos são dadas em coisas tão simples que nós deixamos de perceber. Por isso que muitos de nós só sentem esse amor quando ele falta. Quando a mãe que amamos vai para o plano espiritual, quando alguém que amamos começa a nos mostrar que está indo, e aí nós começamos a sentir falta do que estava ali o tempo todo e que achávamos que era algo conquistado já, e na verdade não é. Mais ou menos como casamento, nós estamos ali tendo que diariamente reconquistar, fortalecer, olhar novas nuances de amar aquele ser que decidiu, sem ser da nossa família, sem ter nascido com a gente, ele decidiu caminhar conosco através do amor. Antigamente se falava muito assim: você já comeu 1 quilo de sal com essa pessoa? Porque para comer 1 quilo de sal demora muito tempo, certo? Isso para quem tem juízo, claro. Então, se você conseguiu já comer 1 quilo de sal junto do seu esposo ou esposa, significa que você já está há muito tempo com ele, não é mesmo? A metáfora aí é que você já passou o tempo suficiente para conhecê-lo e amá-lo como ele ou ela é. Deus é onisciente. Ele nos entende em um nível de profundidade que nós não podemos entender. Porém, quanto mais nos aprofundamos neste relacionamento com Deus, mais vamos entendendo o tamanho do amor de Deus por nós e que nada pode nos separar deste amor. São, às vezes, pequenas situações que acontecem que nós não percebemos, e é tão fácil num dia ruim nós esquecemos de um gesto de amor, por exemplo, um atraso, que foi um livramento, mas que às vezes nós não entendemos assim e ficamos muito aborrecidos com isso. Nós precisamos aprender a enxergar as bênçãos simples e singelas do nosso cotidiano, desde olhar o rosto de quem amamos quando acordamos, até as mínimas proteções, e isso nos dá conta de um sentimento profundo de quem acessa o amor de Deus, que é a gratidão. Certo dia eu estava conversando com um conhecido e eu ouvi que para se destruir a humanidade, nós não podíamos deixá-la viver no presente. Ou ela deveria estar no futuro ou no passado. E aí eu perguntei por quê. E ele me respondeu: porque não há nada no futuro, nada. Mas porque existem muitas coisas no passado. Então é necessário que a humanidade permaneça ansiosa, só pensando no amanhã. E aí eu perguntei novamente por que disso. E a resposta foi porque no passado tem medo, tem ressentimento, tem ódio, tem traumas, mas tem uma coisa boa que eles precisam esquecer. E o que seria? Perguntei. A gratidão, principalmente pela família que tiveram e que os permitiram estar aqui. Gratidão pelos percursos, pelos professores que os ajudaram nesses percursos. Gratidão a todas as pessoas que ao longo desse caminhar foram se manifestando e oferecendo recursos emocionais, intelectuais, financeiros, nutricionais, para que pudessem chegar hoje, neste presente. Enfim, não interessa à humanidade ser grata, mas sim ansiosa pelo futuro. É a próxima série, é a próxima festa, o próximo carro, a próxima compra, é a próxima coisa a ser adquirida e nunca se viver o aqui e agora por um único motivo. Porque só o amor conseguirá que a humanidade se mantenha sã. Porque só se ama hoje, só se perdoa hoje, só se agradece hoje.
O único momento que podemos experimentar o amor de Deus é aqui e agora, neste momento que nós estamos. Resumindo, nós nunca fomos tão ansiosos. Se lá atrás Jesus já falava, não se preocupeis com o dia de amanhã, imagina hoje, ansiosos, conectados. As pessoas vivem hoje em estado de atenção constante com o celular em mãos o tempo todo. O ser humano, nós não estamos nos olhando. As pessoas estão se ignorando, se afastando. E o amor de Deus é manifestado através de um dos outros. Essa presença acolhedora que está diariamente ao nosso redor, à nossa disposição. Essa rede de afeto. Quando alguém me fala que o seu sofrimento a leva a pensar que Deus não a ama, eu sempre faço uma pergunta. Quem deseja que você acredite na mentira de que Deus não lhe ama? A quem interessa o sentimento que você não pertence à filiação divina? Você acha que seu pior defeito, aquilo que ainda lhe faz se sentir envergonhado, Deus não conhece? Você acha que Ele não lhe ama? Nada irá nos separar do amor de Deus. Divisões políticas, ideológicas, seu sentimento de não merecer, nada. Porque a compreensão de Deus sobre nossas vidas é profunda e somente é incompreensível para nós. Tem uma historinha que eu gosto de Davi, que um dia ele, tentando entender a sua relação com Deus, saiu com suas ovelhas pelo campo. Por onde ele morava não tinha pastos verdejantes, então ele caminhava cerca de uns 40 minutos com suas ovelhas atrás desses pastos, até encontrar. Então ele as deixava ali comendo e depois as levava para um riacho próximo, de águas rasas, tranquilas, para que elas se refrescassem. E aí, quando estava para voltar, ele pensava, nossa, agora eu tenho mais 40 minutos para voltar. Porém, ele se recorda de um atalho. Veja, naquela época não tinha Waze, né? Então, ele pensou, bom, eu vou pegar esse atalho. Porém, ele sabia que apesar do atalho ser mais rápido, era muito perigoso. Ele tinha que passar por 2 montanhas muito próximas, que o sol só entrava até o meio-dia, depois ficava muito escuro. E do outro lado tinha um vale com precipício, e as pessoas passavam através de uma encosta. Economizava metade do tempo, mas era um local muito conhecido por assaltos, mas mesmo assim Davi começou seu perigoso percurso de volta. E apesar do medo, ele elevou seu pensamento a Deus e começou o seu percurso. Davi tinha uma ligação muito estreita com Deus. E assim, ele começa o seu percurso dizendo: o Senhor é meu pastor. Ele irá me levar para pastos verdejantes, ou seja, não irá me privar do mínimo para sobreviver. Depois irá refrescar minha alma em águas tranquilas. Porque mesmo depois de um dia difícil e de uma noite de aflições, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque nada irá me afastar do amor de Deus. E meus amigos, são muitas as formas de percepção deste amor. E para mim a maior dor é ver o quanto as pessoas não se acham merecedoras deste amor, ou não conseguem sentir ao redor todo esse amor manifestado. E ainda se mantendo nos dias atuais, trazendo o amor para essa reflexão da nossa vida cotidiana,
Hoje, há estudos que mostram que basta apenas 14 minutos em uma rede social para que as comparações deixem de produzir endorfina e passem a produzir cortisol, que começa a deprimir por comparações. Então vejam, nada irá me afastar do amor de Deus, a não ser que eu, inconscientemente, infantilmente, assim permita. Então, que possamos trocar a nossa culpa por responsabilidade, modificando nossas atitudes. Como nos diz Joana, nossa mentora querida, o ser consciente é aquele que nem se acusa, nem se culpa, nem se justifica, tão somente se transforma. Emmanuel, através do texto Amor, que nós estamos usando para essa reflexão, nos diz: o amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência, de acordo com as suas próprias obras. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à Terra para clarear-nos a senda. Então, meus amigos, quando nós nos permitimos ser tocados pelo amor de Deus, nós não nos sentimos sós. Com Deus, qualquer um de nós, por mais difícil que seja o caminhar, seremos sempre maioria. E nessa estrada de caminhar para Deus, não vá com maquiagem, filtros, vá inteiro, completo, como você é, porque Ele te conhece. Então, como diz aquela letra de música tão gostosa, se eu quiser falar com Deus, tenho que estar a sós, tenho que desatar os nós. Os sonhos que você tem para você, quando deixar Deus agir, vai entender que eles são muito maiores do que você mesmo pode imaginar. Os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos, mas eles só se realizam quando nós permitimos que esse amor de Deus, através de Jesus, adentre o nosso coração. E a culpa e a acusação não ganhem lugar de protagonismo, e ceda lugar para o amor de um pai que perdoa, que é misericordioso e que conhece até as deficiências que você nem imagina que tem, e ainda assim ama perdidamente. Então, meus irmãos, para finalizar, o amor de Deus está presente em toda a criação e é o maior mandamento da lei de Deus. Olhe ao seu redor, veja todas as bênçãos que você já tem, todo o amor de Deus que já se manifestou em sua vida. Beije mais, abrace mais, fale mais o quanto ama, peça perdão, aproveite o seu presente, não se prenda no passado, apenas agradeça, tenha gratidão por tudo que viveu, por tudo que Deus lhe concedeu, agradeça a todo momento. Não fique preso e ansioso no futuro. Viva o aqui e o agora. Viva o presente para reparar qualquer falta que tenha cometido no passado, mas que é aqui, no presente, o momento de pedir perdão e de falar o quanto ama, manifestando sempre o amor de Deus em sua vida. Um grande beijo em todos e muita gratidão por mais essa reflexão.